Rapaziada, vencemos, convencemos e aumentamos o sarrafo também, viu? Estreia do Brasil na Copa. Bora pro vídeo. Rapaziada, a seleção brasileira estreou muitíssimo bem, com um domínio muito amplo, muito grande diante da Sérvia, um 2-0 que às vezes a gente olha pro placar e não de fato pro jogo, né? E vê um placar menos elástico do que o 7-0 da Espanha e o 4-1 da França, por exemplo, que são outras grandes favoritas, e a gente acaba achando que o domínio do Brasil foi menor do que o dessas seleções e acaba colocando defeito ou entrando em comparações, pensando que o domínio dessas outras seleções foi maior. Mas eu acho que uma vitória de 7-0, de 4-1, ela fala muito mais sobre o seu adversário em algumas situações do que sobre você, de fato. E eu tô falando isso por quê? Porque dentro das prateleiras das melhores estreias dessa Copa do Mundo, eu coloco a seleção brasileira nela também, com a estreia, junto da estreia de França, da estreia da Inglaterra, da estreia da Espanha. Mas enfim, o tema do vídeo aqui é sobre a estreia da seleção brasileira, que foi muito grande, foi um desempenho muito bom, um resultado muito bom, porque é aquilo que eu já venho falando, estrear é com vitória, estreia é muito mais sobre o resultado do que sobre o desempenho. E quando você estreia com um bom resultado e de como vem um bom desempenho, aí junta uma outra situação, que é a situação da pressão aumentar também. Principalmente quando esse bom resultado e esse bom desempenho, ele vem na estreia da grande favorita do torneio, que é a seleção brasileira de fato. A seleção brasileira, ela já entrou como uma grande favorita a conquistar a Copa do Mundo. Todos os holofotes estavam para ela porque algumas grandes seleções estrearam bem, as outras grandes seleções acabaram decepcionando e a gente estreia vencendo, convencendo, jogando muitíssimo bem, e aí essa pressão ela dobra e o peso que o Brasil vai ter de agora em diante nessa Copa do Mundo, se ele já era grande, ele vai passar a ser muito maior, porque a gente tá fazendo por onde isso, e a cada vez que o Brasil for vencendo e convencendo e jogando mais e tendo mais domínio dos seus adversários, essa questão da pressão ela vai ficando cada vez maior dentro da nossa seleção. Falando mais do jogo em si, do que aconteceu dentro da partida de fato, acho que não fugiu muito do que muitos torcedores pensavam, pelo menos do que eu estava pensando, não fugiu. Era um Brasil que ia ter a posse da bola, que ia manusear, ia ter ela ao seu favor. Uma Sérvia que ia tentar negar espaços, independente de ser num bloco alto ou num bloco mais baixo, e alternou muito isso durante a partida. E o Brasil com dificuldades para entrar. Para mim não ia ser um jogo fácil em que o Brasil ia ter uma porteira de gols aí, um atrás do outro, de qualquer jeito não. Como a gente já vinha alertando aqui, como eu já vinha falando, muita gente estava falando também. Esse era o confronto mais difícil que o Brasil iria ter na fase de grupos, porque a Sérvia é uma seleção muito qualificada. Muita gente acaba menosprezando essa situação de mas só se defendeu. Cara, o futebol ele é um plural de ideias, não tem um único jeito, uma única maneira de você jogar futebol. Quando você reconhece que tecnicamente você é inferior ao seu adversário, isso é bonito de ver, você é humilde e você diz, eu não sou superior a você, mas eu vou te pressionar, eu vou negar espaços a você e eu vou fazer você errar, porque nesse seu erro eu vou tentar sair. Só que mesmo quando o Brasil errava, o perde-pressiona da seleção brasileira, que era o que o Brasil fazia na sua transição defensiva, não era recuar o bloco, e sim, perdeu, já pressiona para recuperar a bola logo, funcionou muito bem, principalmente com o Casemiro e com esses jogadores ali da frente, Richarlison, Neymar, Vinícius Júnior, estavam pressionando muito bem o Brasil. Assim que perdia a bola, retomava ela rapidamente e não deixava a Sérvia sair nessas tais transições para jogar no erro do Brasil. Não conseguiu quase que nenhuma vez, para não dizer nenhuma aqui no vídeo. A saída de bola da seleção brasileira tinha o Marquinhos e o Thiago Silva, acabou alternando algumas vezes entre quem era esse terceiro homem da saída, se era o Alexandre ou o Danilo. No primeiro tempo, quem ficou muito mais, principalmente ali naquele início, meio, foi o Alexandre pela esquerda, o que me surpreendeu. Mas variava de acordo com o lado que a bola saía. Se ela estivesse saindo ali mais pelo lado do Marquinhos, quem recuava mais para ser essa opção era o Danilo e o Alexandre subia para ficar na mesma linha do Casemiro. E aí quando o Brasil de fato avançava e se postava num desenho ofensivo, os dois laterais ficavam na linha do Casemiro, né, na linha do volante, ali no meio para fazer essa construção por dentro, que eram os primeiros homens de opção para os dois zagueiros que ficavam ali atrás deles, ou seja, a saída num 2-3, o Paquetá e o Neymar flutuando no entrelinhas, o tempo todo se movimentando, principalmente o Neymar com a liberdade que ele quisesse para estar onde ele quisesse no campo, Vinícius Júnior e Rafinha dando amplitude e sendo os homens do 1 contra 1, e muito importantes, porque a Sérvia montou um 5-4-1,
E essa linha de 5, ela precisa muito de 2 pontas agudos. Primeiro, para alargar o campo e gerar espaço por dentro. E segundo, que se essa bola ela vai para um dos pontas, eles serem os caras para quebrar essa linha de tanta gente defendendo. Porque, como falaram na transmissão, era um ônibus vermelho postado no campo de ataque do Brasil para negar espaços. Como é que se quebra esse ônibus? Como é que se fura essas linhas? Muitas vezes com movimentações, mas quando não dá com as movimentações, tem que ir para jogar do 1 para 1, tem que ir para o drible. E o Brasil tem Neymar, tem Vinícius Júnior, tem Rafinha. E mais do que o Neymar, tem o Vini Júnior e o Rafinha, porque eles estão em condições melhores para o drible, né? Porque o Neymar ele joga ali por dentro e é uma zona mais povoada. E o drible da ponta é melhor de se fazer, é mais vantajoso, porque é um contra um. Você não está numa situação de desvantagem numérica. Na hora de se defender, o Brasil alternava, né, entre o bloco alto e o bloco mais baixo, né, mais postado no seu campo de defesa. Isso aconteceu poucas vezes, mas aconteceu. Vamos falar aqui dos dois. Quando o Brasil tinha um bloco alto, era no perde e pressiona. Era para sair ali, ou na saída de bola do adversário, ou quando perdia, para pressionar de vez. Que era mais ou menos num 4-3-3, ou então alternava para um 3-4-3, com o Vinícius Júnior pressionando lá na frente, ou seja, ele não voltava nesse primeiro momento, ele ficava junto do Neymar e do Richarlison. O Rafinha era quem voltava para recompor nessa linha de meio, e se fosse preciso ali pela esquerda, quem fazia essa função de subir um pouco mais para compor aqui uma linha de 4 no meio era o Alex Sandro. Aí sim, no momento defensivo de bloco mais baixo, quando o Brasil se postava no seu desenho defensivo dentro do seu campo de defesa, de fato, para fechar os espaços para a Sérvia, aí era um 4-4-2, com os dois laterais, os dois zagueiros e o Vinícius descendo para compor do lado esquerdo, o Rafinha do lado direito, Paquetá e Casemiro, e lá na frente Richarlison e Neymar. E se no primeiro tempo estava muito difícil de conseguir achar esse passe de ruptura para quebrar essas linhas por dentro, poucas vezes o Brasil conseguiu. Os movimentos da Sérvia estavam muito coordenados, porque como eu disse, era muita gente, era um 5-4-1. Só tinha um cara pressionando a saída e 9 lá atrás, fechando esse espaço ali entre linhas, um espaço da linha defensiva para uma bola em profundidade. Era um jogo até difícil para o Richarlison. Eu cheguei até a achar que era um jogo para o Pedro trazer essa linha mais para trás e gerar um espaço ali maior para os criadores, para o Neymar e para o Paquetá, porque não estava dando. Ou então, quando essa bola chegasse ali, o Pedro é o jogador que sabe jogar de costas para o gol, para ele conseguir escorar, fazer um pivô, alguma coisa do tipo. Só que no segundo tempo o espaço acabou vindo muito por conta do cansaço da Sérvia, né? Uma hora, quando você não tem a bola, você só corre atrás do seu adversário, e uma hora o preço que você paga é o preço físico. E a Sérvia acabou sentindo isso e foi logo de cara, logo no início do segundo tempo. O Brasil começou a achar chances com mais facilidade, coisa que não estava conseguindo no segundo tempo. E essas chances estavam vindo muito por dribles individuais, como eu já falei, e por essas movimentações do time do Brasil com a bola. Esse espaço ele estava vindo muito pelos dribles e pelo lado, muito pelo lado. E aí o Richarlison, como era esse cara que não ia gerar espaço, ele conseguiu cumprir a função dele, que era estar lá quando gerassem o espaço para ele. E foi isso que ele fez. Agora destacando alguns pontos individuais da partida para mim. Eu queria falar primeiro aqui de Alex Sandro e Danilo. Muita gente acaba criticando eles até só por hype, né? Por criticar, porque é na moda do Twitter criticar jogador, então eu vou. Qual é o da vez? Isso já aconteceu com o Gabriel Jesus, já aconteceu com o Fred, já aconteceu com o próprio Vinícius Júnior e agora acontece com a dupla de laterais, o Danilo e o Alex Sandro. E aí a galera fala muito de não temos laterais como antigamente, que apoiam o tempo todo, e a transmissão ama falar isso, né? A narração. Só que a gente tem que entender primeiro qual é o modelo de jogo da seleção brasileira. O modelo de jogo da seleção brasileira não exige que laterais façam isso. Ela exige a característica do Danilo e do Alex Sandro. E a característica deles é construir por dentro. E outra, isso não é característica só deles. Vem sendo tendência no futebol mundial o lateral construtor por dentro. Simples. Não tem nenhum pecado o lateral não ser um lateral que vai o tempo todo no fundo mais agudo. Qual é o problema disso? E hoje Danilo e Alex Sandro mostraram isso. Que preenchendo espaços por dentro, fazendo construção e sendo exigidos defensivamente, fazendo bem esses combates por baixo, subindo nas bolas aéreas, ganhando esse jogo, fazem muito bem isso e entregam o que o Tite quer. Óbvio que, tecnicamente falando, com o refino técnico, eles não são um Roberto Carlos, um Marcelo, um Cafu da vida. Mas eles não precisam ser, eles só precisam entregar o que o Tite quer e eles entregam muito bem. Queria falar que eu gosto muito também da dupla Neymar e Vinícius Júnior juntos. É uma dupla ousada, é uma dupla que vai pra dentro, que se arrisca e que erra e não tem medo de tentar quantas vezes forem preciso para acertar.
para ter o êxito nas jogadas, do drible, da pifada, da achada, da ousadia, de ir para dentro mesmo, de tentar. E são esses jogadores que o Brasil precisa, principalmente em situações como essa, em que o adversário se fecha inteiro e diz: ó, meu filho, tenta passar aqui por mim. E se você não conseguir, vai dar ruim para você. Um jogo coletivo muito bom do Brasil, individual de alguns excelente também. E agora o sarrafo tá mais alto, mas eu acho que a gente é capaz de suportar essa pressão. Valeu, rapaziada, deixa aqui o que vocês acharam e é nóis. Tamo junto, até o próximo vídeo.